O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. A igreja agora se encontra nessa situação de alegria, onde nós já percebemos aqui, né? Nessa aparição do anjo, onde eles dizem, né? Ou melhor, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Nós estamos nesse tempo de alegria porque Jesus ressuscitou. Mas eu quero colocar aqui umas bases para que nós possamos compreender o que significa a ressurreição do Senhor. Ainda mais aqui, né? Estou diante da comunidade, nós somos pregadores do Evangelho, nós somos chamados a anunciar também essa boa nova, mas é preciso que se tenha a base, porque senão nós vamos ficar apenas dizendo assim: Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. O sepulcro está vazio, aí todo mundo, e fica só nisso. Ainda mais no mundo onde nós temos, de um lado, os protestantes que dizem que nós, ao morrermos, nós não iremos direto para o céu. Nós iremos ficar num lugar aí, vagando, esperando o dia em que Jesus vai voltar. Os judeus, a mesma coisa. Falam também, né, que quando a pessoa morre, vai para um lugar. Mas que lugar? Que nome do lugar é esse? E, no entanto, Jesus agora vem e ele ressuscita. E ele aparece para os apóstolos. Por que está por trás de tudo isso aqui, do sumo sacerdote, que está dizendo agora: olha, vocês vão pagar uma soma de dinheiro para vocês, e vocês vão continuar dizendo que ele não ressuscitou, não, que ele está morto? Por que de tudo isso? Vocês lembram que, naquele período que nós estávamos ali entre a quarta e quinta semana da Quaresma, eu falava para vocês que os judeus queriam matar Jesus por causa dessas duas situações. Primeiro, porque ele curou aquele homem no dia de sábado e não podia. E segundo, ele, sendo homem, se dizia ser Deus. Então, por causa disso, eles mataram Jesus. Com a ressurreição de Jesus agora, eles se deparam com um outro dogma judaico, que Jesus agora, ele
começa a mostrar que não é bem assim. Então, veja, quem assistiu, né, quem estava na missa da Vigília Pascal, vocês ouviram eu falar da questão da mansão dos mortos. Eu até aconselho vocês, depois, estudarem isso no catecismo, porque vai ser muito importante, no catecismo da Igreja Católica, vai ser muito importante para a compreensão desse evento da ressurreição de Jesus que nós estamos vivendo. Se vocês não tiverem base disso aqui, vocês vão ficar voando, e nós não podemos voar. Então, peguem o Catecismo da Igreja, os parágrafos 631 até os 637. Esses parágrafos, eles vão falar dessa profissão de fé que nós professamos nas solenidades e também no domingo. Nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos que Jesus desceu à mansão dos mortos. Por que Jesus desceu à mansão dos mortos? O que é que significa isso? E a partir daí nós concluímos que nós iremos ressuscitar. Então vamos lá. Geralmente nessas cidades grandes, ou até pequena também, tem aquele condomínio, né, que é cheio de mansões. Que nós dizemos assim, olha, quem mora lá são as pessoas que têm muito dinheiro. Então, essa questão de mansão, no decorrer do tempo, ficou na cabeça nossa que é um lugar onde moram as pessoas ricas. Mas, na verdade, a palavra mansão, ela vem do latim, que quer dizer manere, que é ficar, permanecer em algum lugar. Aí depois veio o verbo, né, que dá um acréscimo, que vai dizer que a palavra tem um sentido de mansão, né? Manere, mansio, que quer dizer lugar de parada, lugar curto, lugar onde as pessoas ficam, lugar onde as pessoas passam a noite. Agora dá a entender, olha, uma pousada. Quando nós vamos andando pelas rodovias, né? Geralmente tem uma pousada. A pousada é o quê? Um lugar de parada para passar a noite, só descansar, para no outro dia continuar sua viagem. Então, é daqui que vem a palavra mansão. Mansão dos mortos. Então, para o judeu, a mansão dos mortos era o lugar onde quando um judeu morria, eles iam para esse lugar. A mansão dos mortos, para o judeu, tem um nome também de Hades, Sheol, ou até mesmo inferno. Então, nesse lugar, todos os que morriam ficavam lá, aguardando o quê? Aguardando o dia em que o Messias viria para restaurar o paraíso perdido, para que as pessoas pudessem voltar para o paraíso perdido. O que foi destruído, né, com o pecado de Adão e Eva. Ou melhor, o paraíso onde nós fomos expulsos. Era o paraíso onde nós iríamos retornar. Então, essa é a concepção do judeu da mansão dos mortos. Por isso que na primeira leitura, né, está dizendo aqui que Jesus, ele não ficou na região dos mortos, no Sheol, nesse lugar onde todos ficariam. Você vê que aqui é uma concepção do Antigo Testamento, que é uma concepção também dos protestantes, que não é uma concepção da Igreja Católica. Vocês entenderam essa primeira parte do que eu estou falando? Compreenderam mesmo? Então, tá bom. Uma vez compreendido, imagine agora. Jesus morre. Eles mataram Jesus na sexta-feira. Eliminaram na cabeça deles
Jesus foi para esse lugar. Aí, a igreja ensina o quê? Que de sexta-feira até a vigília pascal, Jesus desceu à mansão dos... Isso, ele desce à mansão dos mortos para quê? Ele é o esperado. E lá ele vai buscar todos os santos, os justos do Antigo Testamento. Como eu falava na vigília pascal, né? Ele foi lá buscar Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, as profetisas do Antigo Testamento, Débora, Sara. Então, quando diz que ele desceu à mansão dos mortos, foi para esse lugar que ele foi. E ele busca os justos para levar para onde? Não mais para aquele paraíso terrestre, aonde Deus colocou Adão e Eva. É para levar para o céu com ele. Lembremos que agora dá para entender porque que Jesus fala para aquele bom ladrão, né? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque já que ele ia morrer, ia para a mansão dos mortos. Então Jesus agora vai tirar. Ele morre também, vai lá e leva todos para o céu. Aqui está a concepção da ressurreição. Depois, no decorrer desses dias, né, nós vamos ver a questão do corpo, que será um corpo diferente. Esse corpo que nós temos aqui não será esse corpo que vai ressuscitar no dia do julgamento final. Aí, no julgamento final, os nossos corpos que foram depositados no cemitério, cemitério vem do latim, que quer dizer coemiterium, que quer dizer lugar onde as pessoas dormem. É lá, o cemitério é isso. O corpo está lá. Mas a alma, logo em seguida, quando ela sai do corpo, o corpo morre, é colocado no cemitério, e a nossa alma vai diante de Deus para o julgamento. Isso após a ressurreição de Jesus. Antigamente, antes de Jesus ter ressuscitado, não era assim. Ia para esse lugar, o Sheol. Porque Jesus ainda não tinha restaurado. Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha dado para nós essa nova criação que acontece com a ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, é isso que acontece. Agora vamos ver, né? Os judeus, os soldados, aqui, esses soldados que está falando aqui, não são os soldados romanos. Aqui são os soldados do templo. Então, eles eram judeus. Quando eles estavam lá, colocados, um de um lado do outro, né? Ali por causa do túmulo, e eles estavam guardando o túmulo justamente para que não viesse essa história de que Jesus havia ressuscitado. Então, eles achavam que iam enganar. Então, vamos ficar aqui na porta do templo, porque assim eles não vão abrir e depois vão fechar de novo, ou deixar aberto e vão dizer assim que Jesus ressuscitou. Então, eles estavam lá. Só que o versículo aqui está contando, né? Vai dizer assim, que quando eles foram lá para conversar para o sumo sacerdote, aqui diz assim que eles contaram tudo que eles tinham visto. Mas o que é que eles viram? Eles estavam lá. De repente, viu um grande tremor de terra. A porta, né, aquela pedra rolou e o anjo apareceu. Eles viram isso. E aí os anjos vão, o anjo fala com Maria Madalena e manda ela ir falar para os apóstolos que eles vão se encontrar com Jesus. Então, aqui estava a prova de que Jesus havia realmente ressuscitado. Mas aí os sumos sacerdotes, sabendo dessa questão, isso já ia gerar um problema também entre eles. Essa concepção de
de que foi para o Hades já termina também. Eles queriam eles queriam que a história permanecesse, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias esperado, eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, então eles deram essa quantia e disse assim, olha, fala o seguinte, que eles pegaram o corpo e levaram. E aí diz, como é que termina? E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Se os judeus acreditassem que Jesus era o Filho de Deus e Jesus havia ressuscitado, essa concepção entre os judeus haveria mudado. Mas como eles fizeram isso aqui e só acreditavam quem se convertiam ao cristianismo, então essa ideia ficou. Essa ideia ficou entre os judeus e essa ideia ficou entre os protestantes. Vai perguntar para um protestante se você, depois que você morre, você vai ser julgado e vai para o céu. Não, nós estamos esperando o dia que Jesus vai retornar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, lá diz o seguinte, que logo em seguida, quando nós morremos, a nossa alma vai diante de Deus e ali nós somos julgados. E o julgamento, a partir desse julgamento, nós iremos ou para o céu, se nós levamos uma vida santa mesmo e morremos sem nenhum pecado, ou nós seremos julgados e iremos para o purgatório. O purgatório não é o Hades. Não é o Hades. Aí nós iremos para o purgatório, aqueles que morreram com pecados veniais, e aquele que morreu com pecado mortal vai para o inferno. É isso que a igreja ensina. Agora, no juízo, aqui é o juízo particular, no juízo universal, aí os corpos ressuscitarão, e aqui é um mistério que nós não conseguimos ainda tocar, porque o nosso corpo é colocado no cemitério e ele passa por uma corrupção. Depois de alguns anos, se vai lá, o que é que tem lá? Ossos, não tem carne nenhuma. Mas no dia do juízo final, esses corpos, eles retornarão. Não vai ser igual a esse corpo. A esse corpo, esse corpo, né, vai se unir com a alma que já foi julgada. E aí virá a sentença final mesmo. Quem já está no céu, está no céu. Quem está no purgatório, vai sair do purgatório e vai para o céu, porque a partir desse momento o purgatório não existirá mais, porque o purgatório é o lugar de purificação da alma. O purgatório desaparece, o inferno continua, aí vai agora ficar só esses dois estados de vida nossa, céu e inferno. Isso é no juízo final. Mas enquanto isso não acontecer, o juízo universal, melhor dizendo, quando uma pessoa morre, ela é julgada, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o purgatório, ou ela vai para o céu. Vocês entenderam isso aqui? Se vocês tiverem entendido o que eu falei, então vocês agora vão começar a viver uma boa Páscoa. Aí agora nós vamos entender. Para nós não ficarmos somente nisso. Jesus ressuscitou. Como eu falei esses dias, né? Todo mundo alegre porque Jesus ressuscitou, né? Oh, que bom, aleluia. O sepulcro está vazio, irmão, não sei o quê. Mas qual o significado para nós? Isso implica em quê na nossa vida? Implica em que uma pessoa, quando ela se converte, ela é batizada. Quando ela é batizada, ela morre junto com Cristo, como dizia a carta, se não me engano, a carta aos Romanos, da missa da vigília pascal. Dizia assim, que para Jesus a morte não existe mais.
e aqueles que morrem com Cristo ressuscitarão com Ele. Então, agora, olha o requinte de tudo isso. Nossa, o católico, aquele que foi batizado, que passou pela água, que nasceu para a vida eterna, quando morrer vai para o céu. E o céu é muito melhor do que essa terra, que é linda e maravilhosa. Esse mundo aí, agora não é o mundo que se opõe a Deus, né? O mundo, enquanto criação, esse mundo é bonito. Eu estou ouvindo pássaros cantando aqui, não sei se essas maritacas, não sei. Aqui na minha frente dá para perceber as árvores lá. Hoje o dia está assim meio nublado, meio cinzento, mas tudo isso é beleza de Deus, porque é a pintura que Deus dá, que Deus está dando para esse momento. Vendo vocês aqui na minha frente, nessas belezas aqui, as belezinhas maravilhosas, tudo criado por Deus, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo. É esse mundo que nós estamos, mas só que esse mundo que nós estamos é de passagem. Vamos dizer agora a mansão no sentido do que eu estou falando agora. É um lugar de parada. Nós paramos aqui, vivemos aqui um tempo e um dia nós iremos passar dessa vida para a outra. Nós, católicos, não podemos de maneira nenhuma estar apegados a esse mundo. Esse mundo não pode ser fonte de apego para nós. O apego nosso é o céu, é o lugar onde Deus está, é onde Deus habita. Deus habita lá no céu. Se Deus habita lá no céu e a ressurreição nos faz levar para lá, meus irmãos, você deve aspirar para onde? Aonde está a tua aspiração e onde está o teu desejo? Imagine um católico que está apegado a esse mundo, que fica dizendo, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Eu quero que Jesus venha. Vem, Jesus, vem para cá, vem morar conosco. Não, Jesus não vem para morar conosco. Jesus vem para nos buscar, os vivos, no tempo da vinda dele, na segunda vinda, os vivos que estiver aqui, ele vem aqui para levar para lá, não é para ficar morando aqui, não. Tem gente que acha que Jesus veio para a gente ficar morando aqui. Você vê, você se utiliza até da crença. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus ressuscitou, mas pensando assim que um dia ele vem para a gente ficar aqui. Não, ele não vem para a gente ficar aqui, ele vem para buscar os seus, os justos, os santos, aqueles que levaram uma vida santa e foi para lá. Aí eu vou terminar mais ou menos a homilia de hoje como eu terminei da outra vez. Na quinta-feira, na vigília pascal. Um católico que não aspira pela eternidade. Um católico que não quer ir para o céu. Que vive dizendo assim, agora não, agora não. Não entendeu nada. Então, não adianta você celebrar a ressurreição de Jesus, não. Você não entendeu ainda. Você está celebrando apenas a ressurreição de Jesus, mas não está celebrando a nossa também. Jesus morre na cruz para abrir o paraíso, para abrir, não o paraíso, o céu. Ele abre a porta do céu para que nós entremos, para nós vivermos a vida em Deus. É isso que aconteceu, é a grande alegria do tempo da ressurreição, desse tempo que nós estamos vivendo, é esse. Meu Deus do céu, eu estou aqui de passagem, a qualquer momento Deus vai me chamar, que maravilha, eu vou morar num lugar muito melhor do que esse, que é o céu. Sim, esse mundo é bonito, aqui tem pessoas até que eu conheço, que eu gosto de estar com ela, mas isso não pode estar acima do meu desejo de ir para lá. Vem, Senhor Jesus, me chama, Jesus, eu quero ir para lá. Se você ainda está no apego do medo de passar desta vida para outra, você é um católico pobre, triste.
como São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Se não existiu a ressurreição, se a ressurreição não existe, nós somos as pessoas mais tristes da face da terra. Por quê? Luto contra o pecado. Evito determinadas coisas. Para quê? Só para obter bens materiais? Porque tem gente que acha que tem que viver uma vida santa para depois pedir a Jesus as coisas para ele dar. É muito pouco. Santa ignorância. É bom que essa santa ignorância não foi canonizada e jamais será. Nunca que ela vai ser canonizada. Embora nós chamamos de santa ignorância. Católico que não deseja o céu. Aqui eu abro um parêntese, não estou falando dos depressivos, que estão querendo tirar a vida. Não é isso. Nós não podemos tirar a vida, jamais. Quem tira a vida é Deus. Ele dá e Ele tira. Então, o depressivo que não está conseguindo, diante de circunstâncias da vida, não está conseguindo enfrentar, tem que enfrentar. A ressurreição deve levar isso, a enfrentar essa vida. Não é tirar a vida e esperar o dia que Jesus chamar. Fecha parênteses, voltemos ao que eu estava dizendo. Meus irmãos, isso é celebrar a Páscoa. Isso é celebrar a Páscoa. Nós nos alegramos porque Jesus não ficou na região dos mortos. Ele não ficou na mansão dos mortos. Ele foi lá buscar os que estavam lá e levar para o céu. Celebrar a Páscoa. Eu até dizia assim, em vez de nós dizermos assim para as pessoas, Jesus ressuscitou, e é para dizer também, né? Aleluia, feliz Páscoa, era para nós dizermos assim para as pessoas, porque Páscoa quer dizer passagem, né? Era para nós dizermos assim para os nossos irmãos, uma feliz passagem para você. Ou seja, uma feliz passagem desta vida para outra. Era para nós estarmos assim, os cristãos, todos reunidos, dizendo assim, meu irmão, quando será o dia em que o Senhor vai nos levar? Que dia será esse? Olha, eu não quero fazer essa passagem com acidente de carro, com doença. Eu queria fazer uma passagem assim, como um passarinho, que a gente diz assim, morreu como um passarinho. Que até hoje eu estou fazendo a pesquisa para saber o porquê que fala que morreu como um passarinho. Aquela morte assim, aqueles que morrem assim, chega lá, deita, né, e de repente, passou. Pronto. Como outros, aí os outros dizendo, olha, realmente eu não queria assim, eu queria desse jeito. Mas se for num acidente de carro, se for de outro jeito, tudo bem, não era assim que eu queria. Mas o importante no acidente de carro, o importante não é a questão, né? A questão não é o Covid, a questão não é o AVC, a questão não é o câncer, a questão é, morrendo dessa forma ou de outra, é só uma passagem para contemplar a face de Deus e viver eternamente com Ele. Porque esse mundo, por mais belo que ele seja, nunca chegará à beleza do céu. Nunca. Nunca chegará. É para nós, nesses 50 dias, estarmos assim, comentando, conversando. Nossa, Jesus ressuscitou, sim, verdadeiramente, aleluia. Meu irmão, como é que vai ser a minha ida para lá? Como é que... Era assim que os santos viviam. No mundo nós estamos tudo dizendo assim, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Que bom que ele ressuscitou, né? Agora sim, ele venceu a morte, ó. Venceu a morte, né? Então significa assim, não, vamos ficar mais um pouco aqui. Não é venceu a morte para dizer o Hades, aonde as pessoas iam, essa passagem onde nós estamos. Não, é esse negocinho. Tá ok. Acaba a homilia com isso. Se você ainda celebra a ressurreição de Jesus, com medo de passar para o outro lado, então, meus irmãos, não celebra não. Não celebra não.
Vai compreender primeiro isso para depois você celebrar. Porque senão você está celebrando uma coisa muito desencarnada, viu? Tem que ser encarnada. Encarnada como os santos diziam. Estou doido para ir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.